Então, vais começar? Olá, Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. A culpa é tua, temos gravado isto um dia mais Estamos tarde, atrasados, sim. um dia pouco mais tarde, mas pronto, daqui a uns anos ninguém vai saber que isto entrou no ar um dia mais tarde. Normalmente nós... Sei que não devíamos ter dito isso agora. Não, que assim ao menos é exceção, acho eu. Nunca... Ou não gravamos de todo, ou normalmente vai para o ar às quintas-feiras por volta da hora do almoço, né? Quando conseguimos gravar nos dias antes, pomos à 1 da tarde para sair. Quando gravamos mesmo na quinta-feira, pomos quando gravamos, quando sai. Mas sim, mas já estás melhor? Tiveste assim uma tive uma indisposição? indisposição ontem que Sim. era... Faz parte. Sim. Então, e dás-te duas boas-vindas já agora? Para te desculpares do atraso Sim, do quer dizer, programa? as boas-vindas já estão dadas, bem-vindo a todos, mas pronto, esta é a parte que falamos da nossa semana. A minha semana foi bastante Calma. normal. Não. Foi bastante cheia, mas bastante normal, nada fora da caixa. Nós tivemos cá o... tu estavas na catequese, não sabes? Tivemos cá o Padre Nelson Farias, dos Jesuítas, veio cá ao Jeep. Ao Jeep falar de Qual é que era o tema? como tomar decisões com Deus. Para falar dos bonito. exercícios espirituais de Santo Inácio e sim. correu muito bem. Daqui a Correu 15 muito dias já vou fazer exercícios também com o Padre Jesuíta, por Exato. isso devia ter vindo à catequese. Mas foi princípio e fundamento, acho que foi bom. muito bom. Depois estava à espera que ele viesse, até entrou na nossa escala. Sim, que para ele viesse missa presidir a missa, mas não presidiu e pronto. É vida comunitária, os padres religiosos têm um peso muito forte dessa vida comunitária. É verdade. E, pronto, e normalmente privilegiam e bem esse ritmo. Sim, eu acho que ele tinha ainda umas coisas para fazer à noite, tipo, se não queria ir para casa muito tarde, e já tinha tido missa nesse dia, portanto. Boa. E tivemos também, já agora, no domingo de manhã, tivemos cá uns seminaristas. Pois foi, o Francisco José. E na catequese também foi um dia, foi o dia das chuvas, foi um dos dias das chuvas, por isso, e também havia prova de uma maratona que foi adiada uma semana também por causa da chuva, por isso tiveram assim uma manhã um bocadinho tranquila, porque as pessoas tiveram dificuldade em chegar à catequese, em chegar à missa. Aqui à igreja paroquial, não sei como é que eram as outras igrejas à volta, mas na igreja paroquial estava um bocadinho menos gente do que habitual. Mas mesmo assim acho que sim, foi bom para eles estarem nas comunidades e estarem aqui. Já há muito tempo não vinham. Acho que pré-seminário propriamente dito nunca tinha vindo aqui a Cascais enquanto eu cá estou. Pois foi bom aproveitarmos que o Gomas queria dar um tema sobre a vocação e na verdade ia dar 2. Então eu pensei, olha, vamos pedir aos seminaristas para virem num e depois o outro fazem como acharem melhor. E assim foi. E a missa do meio-dia e meio começou 2 minutos atrasado, porque eles, pelos vistos, falavam muito bem e eles estavam todos atentos ao que eles estavam a dizer. É verdade. Sim, mas foi... É verdade. Mas é bom e acho que gostaram muito dessa catequese do Gomas. Eu não sei como é que foi com os mais novos, mas há de ser sempre um bocadinho mais... Sim, juntaram os mais velhos, sim, num, que estavam poucos, e depois eles só tiveram com o quinto e com o sexto, não foi? Sim, que eu saiba, sim. E depois com o Gomas, que é o nono... 7º, 8º e 9º. Sim, mas acho que eles gostaram muito de vir cá e o Gomas gostou muito dos termos, portanto pode ser que também. E mesmo na missa tiveram bem, falaram bem. Foram lá falar os dois no fim? Foram. Eu perguntei-lhes quando é que eles queriam falar, não é? Eles disseram que preferiram no fim. O Francisco estava ao meu lado. Pois foi o que ele disse, que vocês preferem falar na homilia ou no fim. Eles preferem falar no fim e pronto, então vá, agora apresentem-se. Apresentem-se no sentido. E o Francisco disse: mas posso falar um bocadinho sobre o pré-seminário? Fala sobre o que tu quiseres. E depois as pessoas, se quiserem ouvir, ficam a ouvir. Se não te quiserem ouvir, vão-se embora. Toda a gente se riu um bocadinho, mas pronto, mas eles... E bem, falaram bem do que é o pré-seminário e esta importância de nós, na nossa caminhada também cristã, ali ao chegar ao momento das nossas decisões, também do nosso projeto de vida, não deixámos nunca e não temos medo de fazer essa pergunta: o que é que queres de mim? Não é? E um dos lugares que pode ter esse ambiente, esse acompanhamento para perceber melhor essa possível chamada de Deus à vocação é o pré-seminário para os miúdos do secundário, e depois também, mas não falaram, mas depois tem também para a parte do lado dos universitários. E pronto, depois eu não tive muito tempo com eles, porque eu, entretanto, eu tinha nesse domingo à tarde, tinha um funeral de uma avó de uns amigos meus lá da rua, lá de Paços de Arcos, também minha vizinha, a nossa vizinha, por isso morreu com 98 anos, por isso foi também tinha que ir, não podia não ir, e por isso não deu para almoçar com eles.
mas falei um bocadinho foi giro, eu olho muito pouco para o meu passado, e naquele domingo, não só por causa de rever assim alguns vizinhos, né, que já têm todos 40, foi giro, foi engraçado que a filha da senhora que morreu, que é a mãe destes nossos amigos, né, com quem jogávamos a bola lá na rua e com quem brincávamos sempre, íamos a casa uns dos outros e tudo, a filha, a Zé, Maria José, só no final da missa vira-se para a minha tia, para uma das minhas tias que estava lá, a dizer: mas eu conheço este senhor padre de qualquer lado. Então é o Nuno. Pois é, está tão diferente. Também devia estar um bocadinho mais transtornada também daquela coisa. Pronto. E o padre também diferente? Eu muito diferente, então não tem nada a ver com... E eu saí de Passo de Arcos aos 17 anos, por isso já lá vão mais de 30 anos. Por isso é normal que ela não se lembre. Até porque nós éramos próximos e amigos, éramos dos filhos, não é? Por isso, esse é que nós nos conhecíamos mais ou menos bem. Mas foi conhecer também a minha história eu entrei também no pré-seminário, tinha 11 anos, 12 anos, e fiquei no pré-seminário até entrar no seminário de Caparira, até aos 17. E depois, como seminarista, continuei sempre muito ligado ao pré-seminário, ia lá aos campos de férias no verão, e depois nos Olivais, quando começámos a pastoral, foi também como eles, ou seja, eles dois seminaristas, eu também fiz o trabalho que eles fizeram durante 3 anos, por isso foi assim foi uma coisa engraçada, assim um bocadinho, não nostalgia, eu não tenho nostalgia nenhuma, mas foi engraçado ver os caminhos que Deus faz, não é? Os caminhos que Deus abre, não é? E pronto, se ajudei a alguém, bendito seja Deus, se desajudei, que Nosso Senhor nos perdoe, mas foi engraçado essa memória, essa experiência. Uma coisa desta semana, não tem nada a ver, mas uma coisa desta semana é que um dos salmos desta semana, muita chuva, né? Muita cheia, muitas notícias sobre isto, e um dos salmos desta semana dizia sobre o justo: quando transbordarem as águas caudalosas, só ele não hão de atingir. Nem reparei, pensei, é melhor não puxar por aqui. Não, porque há aquela coisa de o padre também deve pregar com o jornal, né? Deve pregar também com o que está a passar no mundo, e pensei, este salmo se calhar não é muito adequado para esta altura. Mas eu se calhar preguei qualquer coisa também, numa das pregações também falei das cheias, ou se calhar foi por causa disso, não é? Ia dizer, pronto, peço desculpa que esta imagem hoje não é muito... Se calhar é atual, mas não traz nada de bom, ou traz muita coisa de má, por isso deixem lá passar esta imagem só como uma retórica e não como uma leitura espiritual do nosso tempo presente. Mas sim, mas se calhar foi nessa altura também, que eu lembro de ter dito, mas eu acho que celebrei missa à tarde, não sei se era, mas sei que estava muita gente, era uma missa assim de intenções, estava muita gente, e quando normalmente está muita gente, às vezes significa muita gente que habitualmente não vem à missa, e por isso é preciso ter também uma particular atenção com o que dizemos, que é na prática aquilo que se calhar melhor se percebe a quem não está habituado aos gestos e às orações, não é? E pronto, mas... Sim, mais alguma coisa assim de... Não? Acho que não. Pois, eu prolonguei a semana dos funerais, não é? Como disse, esta aqui da minha vizinha, que é engraçado que como é que era? Ludovice, Maria Ludovice, e fiquei a saber, tanto o marido como todas as pessoas que lá os vizinhos, não é? Os amigos, a tratavam por Vicinha. Ludovice Vicinha. Então, um dos netos disse: então como é que és que eu trato a tua avó? Que normalmente trata-se, não é? Às vezes quando tem um segundo nome assim um bocadinho mais estranho, às vezes é só Maria, por isso para nas orações darmos o nome de batismo, não é? Não sei o que mais, mas toda a gente a tratava por Vicinha. E eu sempre a tratei por vizinha. Eu sempre a tratei por vizinha. Sim. Mas afinal não era vizinha, era Vicinha. Ludovicinha. Ludovicinha, ficou da vizinha. E pronto, e depois fiz também um funeral foi engraçado porque fui por intermédio dos filhos, mas ela teve 3 ao longo da vida toda, teve vários companheiros de viagem, né? E o núcleo mais forte são 4 irmãos, 1, 2, 3 irmãos,
3 irmãos, sim, no mais duro de 3 irmãos, mas depois tive uma filha antes, teve um filho depois, não é? Mas todos filhos dela, e foi desses dos 3 irmãos que falaram comigo, que já são aqui da paróquia, conheço-os muito bem, já os acompanhei em muitos momentos da vida, e ela conhecia indiretamente, e já sabia um bocadinho a história dela, e a história da vida espiritual, não é? Que teve durante a sua idade adulta um tempo muito grande ligado àquelas sabedorias orientais, não é? Aos gurus, de procurar encontrar assim, um equilíbrio, uma paz e não sei o quê. E aquilo era tema de conversa entre as famílias todas, que havia umas famílias um bocadinho mais beatas, como eles tratam, não é? Outros assim um bocadinho mais protestantes também, como eles tratam, e ela lia muito bem naquele seu caminho livre e pacificador. E no final da celebração, o marido foi falar e quis citar um texto que ela lia muito e que ela dizia muito, que era lá desse tal, de um desses tais gurus, né? E foi engraçado, foi engraçado como há alguma coisa de parecido, não é? De uma sabedoria de vida, não é? De que procurar viver em harmonia, não é? Procurar encontrar a sua pertença e uma presença que nos preenche, não é? Mas a diferença que existe só como um exercício individual e interior, assim, de esforço e de caminho, não é? E a diferença que existe entre isso e a diferença que existe entre a fé cristã, não é? Que essa paz vem de um encontro com uma pessoa, né? E com uma pessoa que nos puxa para cima, que nos faz sair de nós próprios, que nos faz ir ao encontro dos outros. Por isso foi engraçado ver que, como em algumas coisas nos tocamos, não é? Mas como a origem e depois também a finalidade e o fruto é tão diferente. Mas foi uma celebração muito, muito bonita, muito pacífica, assim também com alguns, com estes traços assim. Depois eu, afinal, fiquei a perceber que conhecia outras famílias ligadas a ela também, direta e indiretamente. Foi assim uma celebração muito, muito familiar, muito, muito, muito bonita. Foi um final de tarde de quinta-feira, já não sei, num desses dias, eu também já não sei quantos anos, também quarta-feira. E pronto, foi mais ou menos isto, já não sei. Te falaste, tiveste o ABC, que eu baldei-me, foi o único ABC que eu me baldei, porque de repente podíamos ficar com a sola um bocado baixo e inundado. Então eu passei ali boa parte a tentar desentupir o ralo com um filme, fiquei todo molhado. E tu a falar sobre as raízes bíblicas da Eucaristia e da adoração, como é que foi? Queres fazer um resumo para eu saber o que é que falaste? Eu só ouvi a parte do maná e depois já não me lembro qual é que foi a parte final. Depois, entretanto, saí porque alguém queria falar comigo. Sim, então já falámos aqui uma vez, acho eu, sobre isso. Sim. E na última sessão também falámos um bocadinho sobre o que é que podias dizer. É isso. Falámos, ou melhor, falei sobre, comecei pelas raízes bíblicas da Eucaristia e depois o que é que poderiam ser algumas raízes bíblicas da adoração, mas que são uma coisa que eu acho que eu tinha alguma dificuldade a encontrar, mas depois olhando para trás, sobretudo a partir do livro do Apocalipse. A partir do livro do Apocalipse já não existe mais livro nenhum. Não, a partir já não há, mas pegando o livro do Apocalipse há muita raiz bíblica da adoração. Uhum. Mas pronto, mas coisas normais, ou seja, normais quando se fala da missa, do Cordeiro Pascal, do maná. Depois talvez menos normais este tema do pão da presença. Uhum. Falei aqui, que eu estava, assim. Falámos aqui uma vez. E depois gosto muito assim de algumas fases dos Salmos, também a partir deste tema do pão da presença, mas quando irei contemplar a face de Deus, não é? E depois nós que temos a face de Deus para contemplar ali na adoração, saborear e ver como o Senhor é bom, também falámos aqui. Acho que é um bom versículo de um salmo para a adoração. E depois, pronto, a partir do Apocalipse, que o Apocalipse é toda uma missa, sim, mas está tudo na postura da adoração, né? Então o Cordeiro no centro, o Jesus no centro e os anciãos e os anjos todos a louvar e a adorar, como está lá no texto, prostrados. E por isso, pronto, acho que motivou um bocadinho, era para ter sido o primeiro do ABC. Sim. Que é assim mais introdutório. Sim, mas depois com a agenda dos outros oradores ficou para último, mudámos. Sim. E pronto, foi o que foi. Foi bom, ainda tivemos... Mesmo assim ainda vem muita gente para a noite de chuva. Em média tivemos 40 pessoas no primeiro e no segundo, eu acho. E neste pai 30. Sim. E foi... Exatamente. E a segunda e a terceira tiveram muita chuva. Da Copa a ti também. Sim. E por isso foi bom. Foi 1h30 dá para falar muito. Pois dá. E pronto. E por isso deu para levar muita coisa.
sem precisar de cortar muita coisa e foi bom. Pronto, eu acho que tive bom feedback. As pessoas depois também me pediram, não sei se é porque eu fui muito confuso ou porque ficaram muito interessadas, pediram os meus apontamentos. Claro, para poderem estudar. Eu notei que estavas a dizer... E por isso, pronto, ainda mandei alguns e gostaram, ajudou a aprender. Eu acho que este olhar para a missa a partir do Antigo Testamento e do Novo dá outro olhar para a missa, muito mais do que ver as fases da missa, as partes. Os liturgistas cá não gostam muito disto, mas é muito mais importante perceber o que quer dizer que é um sacrifício, que é um banquete, que é a presença real, que é memorial, que é Páscoa, que é isso tudo, do que agora estamos de pé, agora estamos sentados. Agora... Sim. E o Padre Tito também, se tivesse achado os apontamentos, também dava ali uma lição fantástica. Sim, houve alguém que me pediu, portanto, cá devíamos pedir-lhe. Eu vou ver se ele quer dar. Eu, conhecendo o Padre Tito como conheço, aquilo são apenas uns apontamentos, não estão nada organizados, eu não quero, é mais do género, não quero expor-me daquela maneira, porque aquilo foi só coisas em que eu me baseei, mas pronto, ou se não diz, olha, isto não é nada de especial, mas toma lá, faz o que quiseres com ele, mas estou mesmo a ver o sentido, a resposta do Padre Tito, mas podemos pedir-lhe, perguntar-lhe. Muito bem, então hoje, assim, nas nossas conversas aqui, para a semana, vai estar, se tudo correr bem, não é? Se tudo correr bem, está na agenda, estás na Missão País, em Miradaires, não é? Miradaires, se Deus quiser. Numa das zonas, não é? Assim, mais afetadas, ou não, afetadas também por estas intempéries, não é? Por isso também pode ser uma coisa muito boa, ter lá uma presença, assim... Acho que é o primeiro ano que vamos para lá, não é? É o primeiro ano que vamos para lá. Por isso que corra tudo bem, não é? E por isso também não estarás cá. No ano passado, já houve uma vez que o Padre Mento estava na Missão País em Monte de Argila, então estava no telemóvel, saiu lá, escolhemos uma hora em que ele podia, assim, entre o jantar e qualquer coisa do género, e tivemos assim um mini vamos, com ele ao frio, coitado, de noite, com o telemóvel a falar sobre como é que estava a correr, e falámos sobre outra coisa qualquer, já não sei, ainda temos que ver quem é que vem falar aqui para a semana, mas esta semana, quando estávamos a tentar ver, vamos falar sobre o quê, não é? Porque depois daqui a um bocado que já começa a Quaresma, já começamos a ter outra vez outros temas assim mais atuais, mas reparei que estávamos na semana em que eu em que eu me lembro, vou lembrando da bênção do altar aqui da igreja paroquial. Ainda não falámos nada, por isso, se quiseres saber, eu vou contar alguma parte da história, e depois, se quiseres saber mais, vai perguntando consoante a tua curiosidade. Mas foi uma história, ou seja, foi quando fui nomeado pároco de Cascais, em outubro de 2008, na igreja paroquial estavam-se a fazer os restauros das talhas douradas, principalmente a Capela do Santíssimo, que estava muito deteriorada e estava a ser atacada pela formiga branca. Por isso, é a Capela do Santíssimo? A Capela do Santíssimo é a capela onde costuma estar o coro. E a porta, o pórtico, e mesmo lá a zona assim dos, não sei dizer os nomes. Mas ainda se chama Capela do Santíssimo? Não tem o Santíssimo? Está lá o sacrário para pôr a Capela do Santíssimo. Tem lá a tela do Pedro Alexandrino da Última Ceia, por isso aquilo é uma Capela do Santíssimo. Não tem o Santíssimo lá, porque em termos pastorais e tendo em conta o uso que a igreja tem, escolhemos pôr o Santíssimo no altar-mor, mas na altura, depois, quando restaurámos o altar-mor, quando estava a restaurar o altar-mor, transformámos aquela capela, de facto, em Capela do Santíssimo, só para a oração e a reserva eucarística. Mas estava-se a recuperar. Na minha tomada de posse, acho que ainda estava fechada, mas depois ficou completo, passado 15 dias ou um mês, já abrimos essa capela, e depois vieram vindo sobre os altares todos, até chegar ao altar-mor, e na altura eu lembrei-me disto por causa também de uma conversa que nós tivemos, nós os dois, porque na altura eu estava a encontrar muita dificuldade em encontrar o meu sítio para rezar na igreja. Só não tinha, havia uns refletórios ali junto ao altar-mor, junto ao presbitério, junto às portas das sacristías, não é? Aquilo, a vida era outra coisa, o ritmo da igreja era outra coisa, de abertura, de fechamento, o cartório, as pessoas que iam, que passavam, que iam à casa de banho, que aconteciam, que não sei o quê, mas não havia ali um sítio em que eu me sentisse diante de Nosso Senhor, até mesmo por causa das obras e das coisas todas, e aquilo começou-me
incomodar um bocadinho, não é? Começou a incomodar um bocadinho. Depois, além disso, o próprio ritmo da vida paroquial, ou seja, o número das missas, o número das celebrações, a quantidade de pessoas que vinham e sempre crescente. Comecei a ver depois também dificuldades objetivas de espaço, não é? Então, miúdo novo, nunca pároco, nunca fazer uma obra sequer. Falei aqui com umas pessoas que na altura eram mais próximas e com quem eu falava assim mais habitualmente, e depois falei também com a Câmara de Cascais, o que é que achavam, né? Já que a Câmara estava a subsidiar quase a totalidade do restauro arquitetónico e o Sr. Padre Raul já tinha um certo valor também para poder trabalhar, poder fazer as obras, não é? Então alocar esse dinheiro do restauro para a obra, para uma obra que desse para renovar ali o visual da igreja e o uso da igreja, porque os bancos eram desproporcionais, eram muito grandes para o espaço que nós temos. Ou seja, tínhamos uma coxia central, metade do que temos hoje, e os corredores laterais dava para ir uma pessoa quase de lado, ou seja, não dava para mais, né? E lá ao fundo as portas do guarda-vento não abriam porque batiam nos últimos bancos, por isso também não havia ali um espaço para as pessoas estarem de pé, mesmo para os batismos e tudo. Os batismos eram feitos cá à frente. Essa era outra coisa também, ou seja, manter o presbitério como o lugar da Eucaristia e o ambão. As pessoas que estavam à frente do ambão, eles ficavam maiores do que eu, ou seja, enquanto a maior parte das leituras eram sentadas, por isso o ambão estava ali, as pessoas estavam sentadinhas e mesmo que os leitores fossem pequeninos dava para ver, mas depois quando o padre proclamava o Evangelho, o padre ficava ali escondido no meio das pessoas todas, e no coro alto os bancos, na prática, os bancos com os refeitórios ocupavam 100% do espaço e tinha lá não sei como é que se chama, aquilo que agora está na sacristia, aquele espaço onde se punham os livros do coro, os livros dos monges, né? Não sei como é que chama aquilo, né? Mas como não havia assim muita tipografia, então tinham os livros grandes para qualquer um da sua cadeira poder ler, né? Então aqueles suportes centrais que dá em 4 lados. Ou 3, exatamente. Né? E agora está na sacristia, está lá espaço, e depois até também acho que tinha um órgão, acho eu, que se tocava o órgão lá em cima, já não tenho certeza, porque o órgão estava cá abaixo também, mas não havia espaço sequer e só as pessoas da primeira fila é que viam. As outras 3 filas para trás não viam nada. Por isso havia assim algumas dificuldades práticas de espaço e de circulação e depois o próprio altar, aquilo era um hall de passagem, as pessoas passavam de uma sacristia para a outra, não é? Porque o altar estava centrado ali com um degrau ali a meio, muito, muito bem feito, muito, muito bonito. Mas o altar, mesmo por causa da altura e da visibilidade e do diálogo com o ambão e essas coisas todas, aquilo parecia-me um bocadinho estranho. Então falei com o arquiteto, falei lá com os designers e não sei o que mais, e achei por bem, à maluca, isto não se faz, ou seja, não é assim que se faz um projeto numa igreja, não é um projeto de uma pessoa, não é um projeto de uns peritos, não é? É um caminho feito com as pessoas todas, mas avancei. E pronto, e depois foi um filme. Foi um filme, só para ver, isto, estamos a falar de 2008 foi quando eu entrei, em 2009 mais ou menos, meados de 2009 tomei esta decisão, entre aspas, comecei a magicar sobre isto. As obras começaram talvez em 2010, no final de 2009 para estarem prontas na Páscoa de 2010, julgo eu. Ou ao contrário, no final de 2010 para ficarem prontas na Páscoa de 2011. Sei que a altura da Páscoa era uma altura... Assim, e acabaram por estar prontas apenas 1 ou 2 anos depois, em fevereiro de 2012, que foi a inauguração. Nesses momentos houve abaixo-assinados para mandar o padre para fora, os blogs todos diziam mal do padre. Blogs, tu não sabes o que é, mas havia blogs, sei. Falavam mal do Parque de Cascais e coisas parecidas. Estava a demorar muito tempo ou pela mudança em si? Não, porque tudo aconteceu por um erro estúpido. As obras começaram, ou seja, a coxia central tinha uma carpete, tinha uma passadeira que basicamente já estava colada ao chão. Nunca era tirada e o chão ali não tem, como é que se diz, não tem isolamento por baixo, e por isso a água e a umidade vinham pelas pedras. Ainda hoje também podes ver,
às vezes quando está muita chuva, não é porque as pessoas vêm com os pés molhados, ou seja, mesmo com a igreja fechada, a pedra fica úmida porque vem água de baixo, vem a umidade de baixo. E aquilo, anos e anos e anos e anos a fios, mesmo com aspirar e limpar e secar, ou seja, aquilo já estava colado, não é? E tinha imensas sujidades e era preciso limpar, não é? Ora, limpar, eu agora tenho mais noção e estou mais em cima da coisa e não deixo fazer as coisas, mas quando a obra começou eu tinha o dia todo fora, porque era uma segunda-feira, e eu tive várias direções espirituais, e por isso a minha própria, e depois eu também fui confessar a outras pessoas. Eu sei que estava fora, e ligam-me para aí à hora do almoço, tem que vir cá, aqui está uma grande confusão, estão todos aos berros uns com os outros, e não sei o que mais, não é? E a senhora, a engenheira, que era, como é que se diz, a diretora da obra, também estava a fazer outra obra, por isso ela deu umas indicações que não foram bem compreendidas pelos homens. Então o que é que eles fizeram? Em vez de limpar a pedra, estavam como é que se diz? A afagar a pedra. Por isso é que tu vês que até ao fim dos bancos tudo aquilo parece um chão de mármore todo lisinho, porque eles estavam a afagar aquilo. Eram pedras mais irregulares, aquilo que faziam as molduras eram as pedras tumulares que haviam, que foram todas partidas e cortadas e postas. Lá ao fundo havia algumas pedras que ainda tinham algumas inscrições, eram claramente pedras tumulares, e eles na prática limparam aquilo tudo e parecia um chão novo de mármore, que é uma estupidez. Uma estupidez, ou seja, ninguém quis fazer uma coisa daquelas, não eram essas as indicações, mas foi mais estúpido ainda não estar cá ninguém para acompanhar a obra, não é? Por isso foi uma responsabilidade de quem dirigia. Mas isso fez com que eu fosse catalogado como o assassino do património, o assassino de tudo e mais alguma coisa, e pronto. E depois a partir daí foi sempre nessa lógica que todas as relações assim mais institucionais tiveram para mim, ou seja, sempre com grande desconfiança, mas o projeto foi apresentado, as coisas todas foram feitas, foi tudo aprovado pelos diretores e técnicos e não sei o que mais, mas a partir daí foi uma grande reserva, né? E pronto, depois foi difícil, foi duro, houve algumas coisas que ficaram prontas a tempo, nomeadamente os bancos, mas quando vieram os bancos o altar ainda não estava pronto, por isso aquilo parecia tudo descontextualizado, e pronto, como vinham novos, vinham muito mais brilhantes, muito mais não sei o quê, depois os refeitórios não tinham espaço suficiente, tivemos que fazer um remendo a seguir, por isso as coisas não correram assim tão, tcharam, está tudo espetacular. Estávamos em contexto de obra completa, ou seja, as pessoas entravam na igreja e estava uma grande confusão. Graças a Deus, não é? Quando foi a dedicação da igreja, veio o Sr. Patriarca, o Dom José Policarpo, que me acompanhou muito bem, ou seja, mesmo na igreja, na instituição Patriarcado de Lisboa, fomos sempre muito bem acompanhados pelo Departamento das Igrejas, não sei como é que chamava antigamente, né? Com o arquiteto Lino Pimentel, um senhor, um príncipe com um olhar, com uma delicadeza, com uma disponibilidade brutal, ou seja, o arquiteto Lino Pimentel foi o meu grande amigo e sustento, mesmo quando me criticava, sempre com uma delicadeza, mas com uma frontalidade que eu sempre respeitei, e a palavra dele sempre a ouvi, não é? E dos bispos, todos meus amigos, mas de facto o único que esteve sempre ao meu lado foi o Sr. Patriarca. Mesmo os outros bispos, como ouviam mais os outros padres que conheciam melhor e que estavam mais próximos, também achavam que eu era um assassino de igrejas, menos o Sr. Patriarca, que nunca, até porque tinha que Policarpo. José Policarpo, até porque tinha que, agora estou eu a dizer, né, tinha que assumir a decisão de risco que tomou, que foi mandar um padre de 30 anos aqui para a paróquia de Cascais, por isso não podia dizer que tinha feito um erro de casting assim tão imediatamente. Estou a brincar, ou seja, não foi nada, sempre confiou em mim, sempre gostou de mim. E ele, a páginas tantas, disse: Nuno, sou eu que quero ir lá à dedicação da igreja, por isso marcas a dedicação da igreja, não é quando a igreja está pronta, é quando eu puder ir. Por isso organiza aqui com o Luís, não é? Faz as coisas todas. Eu não vou dar a nenhum bispo o encargo de ir lá dedicar, que eu quero estar lá, quero ser eu a estar lá e estar lá ao teu lado. E veio no dia 5 de fevereiro de 2012, no dia em que estava pronto, ou seja, foi a data que achávamos que era normal para a igreja, e propusemos isso ao Sr. Patriarca. Era um domingo? Era um domingo.
propusemos isso ao Sr. Patriarca, ele podia também nesse domingo, por isso não foi e ele veio e depois ainda estávamos assim, eu ainda estava assim num momento assim um bocadinho intenso, assim um bocadinho reservado, por isso o almoço até foi em casa, nem quis ir a nenhum restaurante, nem quis fazer assim uma coisa assim mais aberta, porque ainda havia assim uma certa tensão, não é? um certo desconforto, então foi lá para casa, mas eu fiquei na igreja um tempinho mais para me despedir lá das pessoas, não é? E o Sr. Patriarca veio para casa com o Padre Roque, com o Padre Paulino, com o Padre João, acho que éramos os 4 padres que aqui estávamos na altura. E quando cheguei a casa, antes de nos sentarmos, ele disse: Nuno, então antes de nos sentarmos, diz lá como é que a igreja era para ter sido, não é? Para criar aquela confusão toda, e o que é que mudaste? E eu, Sr. Patriarca, não mudei nada, assim como estava no projeto há 3 anos, é aquilo que está feito. É sério? Mas está muito bem. Foi por causa de fazer uma coisa destas que houve aquele chinfrim todo. Sim, não percebo. Não, olha, depois disso, a única coisa que eu mudava, mas eu percebo que ainda és muito novo, ainda te deixas ir pela voz dos arquitetos, a única coisa que eu mudava é punha o altar com mais peso. Não punha assim uma peça assim que é muito bonita e tudo, aquilo é mármore, uma caúba, é tudo uma coisa espetacular, mas punha o altar com mais peso, porque o altar, independentemente de ser um altar novo ou um altar não sei o quê, continua a ser o centro da igreja. Ou seja, antes de ser um património artístico, não sei o que mais, é o lugar da Eucaristia. Por isso o altar tinha que ter mais peso. Tinha que dizer ao arquiteto que tinha que fazer uma peça que ajudasse a centrar o olhar. Percebi, nas outras igrejas em que mudámos o altar já fizemos isso, nomeadamente na Igreja dos Navegantes, já aprendi assim um sistema simples de respeitar os desenhos dos arquitetos e de fazer um altar com mais peso. Mas pronto, foi essa assim, genericamente a história das obras da Igreja de Cascais, e aquilo, durante muito tempo eu não falei, só ouvi. Acho que é a primeira vez que publicamente estou a contar alguma coisa assim da minha perspectiva, não é? Já parece um livro de memórias. Não, nunca na vida vou escrever memórias, até porque para se escrevesse estas histórias todas desses 3 ou 4 anos primeiros dava mesmo uma novela, mas foi um momento assim também de grande aprendizagem, de grande crescimento comunitário. Mas pronto, uma das coisas que me fez recordar este momento foi tudo de repente também numa das nossas capelas a dizer: aquilo está um bocado confuso, aquilo está um bocado apertado, temos de fazer ali qualquer coisa, não é? Nas igrejas da paróquia de Cascais, quase todas elas já foram retocadas ou foram sendo renovadas ou ter um investimento, né? Nomeadamente na luz, no som e sim, em algumas coisas, não é? Mas sobretudo nisto, ou seja, das pessoas ouvirem melhor a palavra de Deus mas de facto o espaço é tudo sobretudo capelas, e as capelas enchem-se facilmente e usadas, boa parte das capelas são usadas com materiais que, por exemplo, os bancos antigos, ou seja, que o padre Raul depois substituiu para aí nos anos 80, alguns bancos antigos da Igreja de Cascais, estão na Igreja da Bicuda. Por isso, alguém, se quiser ver os bancos mais antigos da Igreja de Cascais, estão na Igreja da Bicuda. Estão a ver o que é uma igreja paroquial gigantesca, que dá para 300 pessoas, estão numa capelinha que dá para 60 ou 70, né? E pronto, e os bancos que foram renovados, que foram tirados da Igreja em 2012 ou em 2010, né? Parte deles estão na Igreja de Santana. Também são que é aquele núcleo da zona do Coro, não é? Em que são os bancos maiores, porque os outros bancos eram os antigos bancos da Capelinha de Santana, que estão numa coxia da igreja, e depois os outros estavam aqui na igreja paroquial. Por isso também vamos renovando e vamos restaurando, mas esta nossa percepção, não é? O que fazer com o património religioso, não é? Sim. Perceber que recebemos, não é? Até porque nós não temos cursos especiais sobre isso, não é? Sim, mas o curso, nós tivemos várias formações e de liturgistas, de arquitetos, de historiadores e tudo mais,
E é engraçado porque o tom sempre, e eu percebo que é esse tom, ou seja, nós temos sempre este peso muito grande, que não é um peso, acho que é a gravidade importante, né? De que a igreja não é minha e não é um espaço assim não é um espaço como é que se diz? Não é um polivalente de atividades distintas, não é? Mas a igreja tem vida, não é? A paróquia tem vida, a história tem vida, por isso a própria igreja como nós recebemos, não é? A igreja paroquial de Cascais, as pessoas não notavam isso, não é? Mas estava toda retalhada. Por exemplo, os altares colaterais, a talha dourada, que agora está mais ou menos harmoniosa, antigamente não estava, porque numa das obras, num dos movimentos de obras que aconteceu no final do século XIX, princípio do século XX, em que havia muito o culto eucarístico, e o culto eucarístico no altar-mor, no trono do altar-mor, então o que eles fizeram foi abrir o arco. O arco, em vez de ser, não sei dizer agora o nome técnico, mas assim um arco mais romano, ou seja, mais circunflexo, abriu e era um bocadinho mais oval. E à conta disso, cortavam peças, punham as peças noutro sítio, a coroa que estava dentro passou para fora, os anjinhos que estavam não sei onde passaram para não sei de que mais. Por isso, a própria igreja já tinha sido toda retocada para um determinado momento da vida da liturgia da igreja e do uso que se dava pastoralmente à igreja. E isso é enriquecedor. Ora, se os nossos antecessores tiveram essa valorização que nós, passados 100 anos, reconhecemos e valorizamos, que foi uma valorização e é sinal de vida, sinal de uma história vibrante, sinal de uma determinada época. Porque é que nós, no nosso tempo, somos os únicos que a nossa única tarefa é manter um património seco, morto, que não nos ajuda a nada, não é? Por isso, a nossa intervenção é possível, respeitando aquilo que é o valor patrimonial, respeitando aquilo que é a linguagem litúrgica, respeitando todas essas coisas, mas é possível e é bom nós não termos medo porque, por exemplo, a fazer o altar, das grandes reservas que nos puseram na altura foi: façam em madeira. A madeira está lá e tira-se, são estrados de madeira, não sei o quê. E eu tive que ir buscar os textos do concílio na altura, ou no pós-concílio, quando se davam as indicações de trazer o altar para o meio, para o centro da Assembleia, porque agora celebrava-se de outra maneira, não sei o que mais, e eles a dizer: nas igrejas paroquiais façam os altares em pedra, façam os altares estáveis, não é para mudar nunca, é para estar lá e não sair. E eu fui lá buscar os textos canónicos, não é? E a dizer: peço imensa desculpa, vocês, isso é lá para os vossos critérios. Os critérios da igreja é diferente. O altar ter o mesmo material que o ambão, porque são duas mesas, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. Ou seja, nós devemos ter também saber como intervir em património religioso. E faz-me confusão, não é? Uma das coisas que mais... não sei qual é que foi o sentimento. Foi um misto de irritação, de vanglória e de vaidade, e ao mesmo tempo de querer não saber, né? Que foi um dia em que estava a haver uma visita cultural, que às vezes havia, pediam-nos para fazer, para mostrar o património arquitetónico da igreja, e normalmente era para ver os azulejos, para ver os quadros de José Fadóbitos, para ver não sei o quê, uns sábados de manhã, uns sábados à tarde, consoante a disponibilidade também da paróquia. Então eles foram lá e eu por acaso passei pela igreja também. Eles estavam mais perto do altar, eu estava ao fundo da igreja, e nos 5 minutos que lá estive, uma das coisas que ouvi foi das mesmas pessoas, das mesmas vozes que me criticaram, perseguiram, entre aspas, se calhar é muito exagerado, mas fizeram ali um movimento de muita pressão, não é? Por causa de mim, por causa das obras, e por causa do critério, por causa de não sei do quê, por causa de não sei do que mais, ou seja, sempre como travão, não é? Essas mesmas pessoas, essas mesmas vozes, a apresentar aos peritos estranhos, ou seja, que vinham de outro sítio, a dizer: aqui está uma obra exemplar de como fazer uma intervenção contemporânea num movimento e num património artístico assim assado e não sei o que mais. E isso, saí logo da igreja nessa altura, porque já estava a ter muito maus sentimentos, e pronto, e foi. Pronto. Então, à conta disso, à conta desta história, ou seja, uma vez perguntei a lá um liturgista quando é que, se nós tínhamos maneira de saber, porque uma das festas bonitas que se pode celebrar na paróquia, na comunidade paroquial, é a festa da dedicação da igreja paroquial.
E as igrejas antigas, normalmente nós não temos esses registros. Se calhar nas igrejas mais importantes existe esse registro histórico e a história conta ainda mais do que aquilo que foi essa celebração, mas nas igrejas paroquiais normais e comuns, não sei. Quando é que, nós sabemos quando é que a paróquia começou, mas a paróquia começou numa igreja que já existia. Já lá estava, e depois foi sendo reconstruída e renovada e aumentada e não sei o quê, por isso nós não sabemos como, e lá o padre liturgista disse, quando é assim, como todas elas têm um altar novo, né, por causa do Concílio Vaticano II, vai lá procurar quando é que foi o dia da dedicação do altar e começas a fazer nesse dia a festa da dedicação da igreja paroquial. E chama-se dedicação da igreja? Ou seja, bênção do altar, ou dedicação do altar, sim. Seria a festa ou a solenidade da dedicação do altar. Sim. Devíamos ter feito então ontem. Eu durante muito tempo pensei, é melhor não fazer porque só vai alimentar maus sentimentos antigos, e só vai trazer ao de cima todas as poeiras e bolhinhas que houve e não sei o que mais, mas se calhar este episódio pode servir também para purgar e para ficar resolvido e para nem mais... Espero que não seja o efeito contrário, não é? Mas para o ano faz 15 anos que foi abençoado o altar, por isso se calhar a partir do próximo ano começamos a inscrever no nosso calendário paroquial essa festa da dedicação do altar da igreja paroquial. À conta disso, tu também para preparares este programa foste ler... É porque o Padre já teve em algumas dedicações do altar, eu nunca tive. Só vi... Isto é um sinal estranho, é um sinal de... Na minha vida de seminarista e de diácono, ainda havia mais igrejas novas. Igrejas a ser construídas. Estamos a ver... Ou já não temos espaço, ou é muito caro, ou já não há necessidade. Eu tenho ideia de ter havido... De saber, assim, desde estive no seminário, a de Massamá. Não. Massamá foi há muito mais tempo. Não, São Brás da Amadora. São Brás, sim. Eu não fui lá. Eu só fui mas que foi há uns 3 ou 4 anos. Pá, aí. Pronto, mas... E o Papa, há uns tempos também... Foi o Papa foi o Papa Francisco que fez uma também, eu não sei onde, que também ficou famosa, porque ritualmente é muito rica, não é? O Padre estava a dizer, ritualmente é muito rica, e um dos gestos mais ricos é a unção do altar, não é? Sim, com o óleo do crisma. Com o óleo do crisma, e o padre está ali a espalhar. E o bispo, o bispo. Tem que ser o bispo. Tira o anel, né, para o óleo não ficar besuntado lá no meio do anel, tira a casula para não sujar a casula, põe um avental como se fosse o lava-pés, né, e depois despeja, normalmente tem 5 cruzes gravadas, né, nos cantos e no centro, despeja aí o óleo e depois começa... Enquanto se canta? Enquanto se canta, sim. Todos os ritos. Eu antigamente sabia este de cor, não é? Mas há a oração consecratória, e depois os ritos é o óleo, o som com o óleo, é o incenso, não é? As preces que vão lá para cima, e depois é o revestimento. O incenso não é com o tríbulo. Não. Põe-se um prato de brasas grande, não é? Depois em cima do altar. Em cima do altar, no centro do altar. E é também um gesto belíssimo, pelo menos naquelas que eu fui. Eu fui à dedicação da igreja de Janes, Nossa Senhora da Conceição, em Janes. E estava, já não sei qual é que foi a altura do ano, mas sei que o céu ficou um bocadinho encoberto. E faz parte do ritual só se iluminar a igreja toda, como a Vigília Pascal, depois do revestimento do altar, em que se começam a acender as luzes. Homilia, tudo mais às escuras. Tudo mais às escuras, sim. A igreja era nova e foi muito bonito porque tinha um foco exclusivo, com um disjuntor exclusivo para o ambão, né? E eu que estava a gerir a cerimónia, mandei lá ao acólito ligar a luz do ambão, porque coitado do senhor patriarca estava às escuras e estava a falar. E há uma fotografia linda de Dom José Policarpo na homilia, aquilo é uma igreja muito de betão, muito cinzenta, muito, não é? E ele paramento branco ou verde, já não me lembro, e com a luz que incidia sobre ele ficava ali um efeito espetacular. E nessa igreja, e também aqui, também nesta, e também em Santana, as brasas estão tão quentes que ao pôr a colher do incenso, o incenso sobe como uma coluna de fumo, não é? Como uma coluna... Sim. E é uma imagem também muito, muito bonita. Depois, claro, não tem exaustão e por isso fica uma fumarada do incenso no meio da igreja, que eu gosto, mas as pessoas não estão habituadas, e a maior parte das pessoas que comentam criticamente, né? Mas há esse gesto também, sim, começam a tossir, como nuvens de incenso, né? Sobem. E nas igrejas paroquiais, que não são assim
comuns, haver igrejas paroquiais, há o hábito antigo de nós depositarmos as relíquias dos mártires sob o altar. Antigamente era mesmo sob a pedra da Ara, não é? Antigamente estava assim cá na paróquia, no altar antigo. O que é a pedra de Ara? A pedra de Ara era... uma parte no altar que era tirada. Sim, era uma pedra onde se celebrava sempre em cima dessa pedra, porque a maior parte dos altares eram em madeira e tinham essa zona assim. Okay. A pedra de Ara do altar antigo, que era um degrau da Capela do Santíssimo, que foi todo polido e renovado, e que está no Seminário de Caparido, está lá na arcadação do Seminário de Caparido, que eu não sei o que é que se faz. Mas a nossa é que era um degrau da Capela do Santíssimo. Sim. Não eram todas assim. Não. O nosso altar, o altar que estava cá antes, que foi no projeto de obra do tempo do Padre Raul, que foi a seguir ao Concílio Vaticano II. Os padres que o antecederam tinham feito com os critérios, tinham desmanchado a igreja toda, e o Padre Raul teve que pôr aquilo mais ou menos em ordem com o material que tinha e também com o orçamento que havia na altura, e fez um trabalho espetacular, né, de renovação dos azulejos, dos altares. A igreja ficou com certo equilíbrio, e o altar ele quis... devia haver menos orçamento, estamos a falar de outros anos, então ele tirou-se uma pedra dos degraus da Capela do Santíssimo, e voltou-se ao contrário, poliu-se, e aquilo ficou muito arranjadinho. Tinha um altar de peso, ou seja, a peça do altar, a pedra do altar era espetacular, e depois as pernas do altar eram aquelas colunas de mármore cor-de-rosa que serviam de apoios à teia. Havia uma teia tipo Santo António de Estoril, não é? Assim de lado, que cobriam os altares todos, não é? A teia cobria todos? Sim, cobria até metade da igreja, e pronto, como é que se diz, o pau preto, aqueles redondados e não sei o quê, ele usou aquilo para fazer altares para outras capelas, ambãos para outras capelas e tudo, estava espalhado, e tínhamos uma quantidade enorme lá na arcadação do jardim da casa paroquial. Está tudo na igreja de Santana, ou está também nesses sítios com essas peças litúrgicas, mas essas pedras de mármore serviam de pernas do altar. E no altar ele fez lá um retângulo onde estava a pedra de Ara no meio, e por baixo da pedra de Ara estava uma caixinha. Exato, com as relíquias. E o que aconteceu foi, na altura que nós fizemos Isso nunca serviu de sacrário, só de relicário, não é? Só de relicário. Depois, essa pedra de Ara, ou seja, esse quadrado de pedra de Ara que tem às vezes essa pedra de Ara tem um revestimento de pano, e que dentro do pano está um saquinho com relíquias. Às vezes é assim. Neste caso, no nosso caso, não era assim, ou seja, é um papel dobrado, assim, como se fosse um presente, em que lá dentro estão uns grãozinhos de ossos, de cinzas, não sei, de ossos dos santos mártires, né? Santos mártires, a ver se eu me lembro do nome que eu estive a decorar agora: Primo, Justo, Artémio e Benigno. O Justo é o Máximo, Veríssimo e Justo. Não é desse? Isso é Júlia. Esse é Júlia, pois é. Não, são os mártires romanos dos primeiros séculos. Justo, Artémio e Benigno. São mártires romanos? São mártires romanos, aquelas perseguições dos primeiros séculos, do século II até ao século IV. E o que nós fizemos foi fazer uma caixinha de madeira, assim engraçada, em que pusemos a ata da dedicação do altar do Dom António Ribeiro, em 1978 ou 79, já não me lembro, e a ata da dedicação do altar em 2012, assinada pelo Dom José Policarpo e pelas pessoas que faz parte de assinar, já não me lembro quem é que era, mas pronto, assinámos. O parco, sim, o presidente, qualquer coisa assim, as figuras, o engenheiro da obra, para aí, o arquiteto da obra, e pusemos as duas como é que se diz? As duas atas com as relíquias no meio, dentro de uma caixinha, e faz parte também do ritual, ou pode fazer parte do ritual, de pôr as relíquias depois da assinatura na base do altar, no chão. Já não é dentro do altar, mas é debaixo do altar, no chão. Então o pedreiro, como é que ele chama? Paulo Jorge, era um
nosso pedreiro 5 estrelas, então o engenheiro disse que tinha que ser ele, então ele foi comprar uma colher, que é assim aquela espátula que põe o cimento, toda novinha, um balde todo 5 estrelas, todo impecável, tudo a reluzir, e ele de fatinho, não é? Mas depois do senhor patriarca dar-me a minha a caixa e eu pôr lá no... Isso já no fim da missa? Não faz parte do ritual da... Portanto, assinam ali em direto? Assinamos em direto. E vai lá o pedreiro em direto? E exatamente, foi espetacular ver o Paulo Jorge ali de fatinho a meio da missa? A meio da missa, a pôr o cimento, a pôr as coisas todas, a limpar para não sei o que mais. Por isso, se fores a reparar, o quadradinho que lá está um bocadinho inclinado, como ele fez aquilo à pressa e ansioso, mas ficou muito bem, ficou lá, é assim, é a vida a acontecer e não há coisa, mas ele treinou as coisas todas, tinha lá a base para pôr o cimento, para pôr isso tudo, mas fez parte também do ritual, e pronto, e daqui aquelas pedras todas que lá estão é como se fossem madeira, ou seja, não estão, aquilo só assenta sobre o chão, seja, às vezes eu encosto no ambão, assim com mais força, e sinto tudo a abanar um bocadinho. No ambão? Sim, porque aquilo são as peças todas, o ambão nasce do degrau. O ambão é de pedra à estrutura? Sim, e os degraus... São de pedra? Aquilo temos o mármore azul macaúba e depois o liós branco, uma coisa assim parecida. O azul macaúba tem o primeiro degrau, que serve ali um bocadinho também como elevação para um espaço sagrado, depois o ambão e depois o altar, está em azul. Né? E depois a pedra toda, ou seja, um segundo degrau, é em branco porque não se conseguiu encontrar o cinzento do azulino de Cascais, que é o que lá está, então decidiu-se fazer ali um contraste maior para se valorizar mais o azul. Então está tudo assente sobre as pedras que lá estão, por isso um padre que quiser, devo-lhe dizer que não havia pedras suficientes, por isso há uma pedra, há um buraco que não tem pedra. É só areia, é onde estão os buracos todos dos cabos do som e da eletricidade que passam ali por baixo e que iam para não sei para onde. Nós não tínhamos uma pedra para fechar aquilo, por isso há uma pedra no centro. Se alguém decidir tirar aquilo, vai ter ali um buraco que tem que encontrar uma pedra para fechar. Mas tudo o resto é mesmo, tem lá uma base normal e se for o super-homem conseguir levantar aquilo, não é? Tem um chão normal, como é uma estrutura que está sobre uma estrutura que está completa. Mas bom, já não sei porque é que falámos sobre isto, mas são historietas do ritual da celebração, né? Do incenso, depois é a iluminação. Na iluminação nas igrejas paroquiais não só se ilumina o altar com as velas, como se iluminam velinhas que estão nas cruzes. Às vezes põem-se umas cruzes nos pilares de 4 a 12, depois consoante também a arquitetura da igreja, e o bispo, ou neste caso às vezes é um padre, não é? Que o bispo já pode ser mais velhinho, tem que subir um escadote e essas coisas todas, não é? Recebe a luz, não é? E vai acender essas velas, ou o diácono, mas antes o bispo passa por lá para ungir. No nosso caso, da igreja paroquial, como nunca teve, e não era a dedicação da igreja, era só a bênção do altar, então não fizemos esse gesto de acender as velas das cruzes, até porque nunca tinham tido. Esta igreja não era igreja paroquial, só se transformou em igreja paroquial por causa do terremoto e da destruição da igreja paroquial, por isso nunca foi construída com essa linguagem. E pronto, e depois nessa altura acende-se as luzes todas para celebrar a primeira missa. E é engraçado que o bispo, quando entra para a celebração, não beija o altar. Portanto, ele sai. Como assim? Portanto, depois dessa parte do... Não. Quando entra na celebração, no princípio, não beija o altar. Depois, claro. Mas, quando se aproxima do altar para a oração eucarística, não é? para a bênção das oblatas, para a oração sobre as oblatas... Depois já está preparado? Depois já está preparado, o diácono prepara as coisas todas. Não é? A primeira coisa que o bispo faz é beijar o altar, como se fosse o início da celebração, e só depois é que pega no pão e no vinho para os abençoar, ou para bendizer a Deus por esses bens. Por isso é uma cerimónia, uma celebração muito rica de sinais e muito visível, aqueles que vieram aqui à igreja, os arquitetos, os engenheiros, os presidentes, que se calhar nunca tinham visto uma coisa daquelas, todos eles a dizer que foi uma cerimónia muito bonita. Não havia explicação, mas foi não havia... Muito tempo. Demora 1h30. Só? Sabes que eu gosto muito do ritmo da liturgia, por isso o senhor patriarca não cantava, que é ótimo, não é?
e não havia explicações, e estava muito bem preparado a todos os momentos de quem é que fazia o quê, por isso os gestos eram feitos com simplicidade e com serenidade, mas com certo ritmo. Mas sim, eu diria 1h30, 1h40 no máximo, por causa da comunhão ou por causa assim de outra circulação um bocadinho maior. Queres dizer mais alguma coisa aqui sobre o ritual? Não. Pronto. Eu nunca tive nenhuma, fico à espera. Quando houver uma aqui numa paróquia ao lado, a ver se eu vou. Não vai haver, porque não... Tem de ser uma igreja nova? Não, se calhar em Carcavelos, talvez haja espaço para se construir uma igreja um bocadinho maior. Sim, mas daqui a 10 anos já és um homenzinho, já podes ser tu a orientar a própria da celebração, a saber todos estes... Agora já não é preciso, porque vem sempre com o cerimoniário atrás, não é? É verdade. Mas sim, mas nós temos tido muitas cerimónias de bênçãos, de altares, mas de capelas. Ou seja, tivemos as capelas mortuárias, por isso mas é uma bênção com água benta, não tem esta cerimónia. Tivemos a dedicação da Igreja de Santana, aí tem as cruzes da igreja. Como não é paróquia, não pusemos as velas, mas pusemos as cruzes. Dá para ver lá as cruzes que servem também de via sacra. Ou seja, o Dom Joaquim quis abençoar para aí 4 cruzes da Via Sacra. Tivemos a dedicação da Igreja da Misericórdia, que depois das obras, foi no dia 13 de junho de 2000 e qualquer coisa, 20, 19, 18, 21, não me lembro. Foi antes da pandemia. O Mendo já cá... Não, então o Mendo não estava. Foi o Dom Manuel Clemente, que veio cá. Santana... Capelas mortuárias, Misericórdia, são estes três sítios com altares novos que eu me lembro assim de cor, de cabeça, aqui na paróquia, além da igreja paroquial. Sempre com o bispo a vir abençoar. Mas pronto, mas é continuar este caminho e pronto, e aquela como é que se diz? Aquela partilha de olharmos para... de continuarmos a olhar para as igrejas com um olhar renovado, né, e com um olhar de futuro e ao mesmo tempo de respeito da história, de quem a construiu e de quem a fez. É bom ter essa frescura de olhar, porque já te disse a ti, mas fica aqui registado, uma das coisas que eu ouvi de um padre natural aqui de Cascais, e que vem cá habitualmente, mas pronto, vinha cá assim quando vinha visitar a família, e ele houve uma vez, ele é mais ou menos da minha geração, assim, um bocadinho mais novo de padre, mas um bocadinho mais velho de idade, ele dizia, tu fizeste aquilo que não se deve fazer, que não é assim que se faz, do género fazer a obra por si, sem fazer disto um caminho da comunidade, mas por outro lado é a única maneira de se fazer. Porque ele dizia que ele estava lá na paróquia e coisas que o incomodavam sempre o incomodaram, e que podia-se melhorar, depois a gente vai-se habituando e já não repara. É assim, pronto, sim. Faz parte, aquele incómodo faz parte da coisa. Por isso, ouvires tu que não tens a responsabilidade primeira ou única. Numa paróquia que já tem um certo caminho, estabilidade e confiança dos seus pastores. Poderes dizer-me, não é? Se calhar temos de fazer ali qualquer coisa. É bom que eu nunca na vida pensei nisso. Não? E estou cá há 17 anos ou 18 anos e de facto é óbvio, ou seja, não era preciso... Eu acho que ainda não disse o caso. É melhor não dizeres, porque primeiro temos que ver se é possível ou não, temos que auscultar a comunidade ou as comunidades, temos que falar com o Conselho Económico, temos que falar com os departamentos das câmaras todas, temos que olhar para a conta do banco, temos que falar com arquitetos, ainda há um processo muito longo que se pode fazer ou que se deve fazer, mas... Eu acho claramente que é uma obra para fazer, depois logo se vê como é que se pode fazer e se vai fazer ou não, mas é claramente uma coisa boa para se resolver, para se tratar. E quando fizer, nós vamos ver episódio 169, estão a ver, aquela conversa que nós tivemos tem a ver com isto que nós hoje estamos aqui a falar, por isso vejam bem quanto tempo é que demora desde a nossa percepção até à conclusão da obra. Mas pronto. Mais alguma coisa, Padre Simão, antes de ir para a missão país? E voltaste para a missão vila ou paróquia? Nada? Então, olha, peço desculpa este
este episódio que foi um bocado estranho, né? Contar histórias, mas acho que foi bom fazer memórias assim da nossa história aqui. É um tema que não foi muito falado nos últimos 15 anos, 14. Nunca foi falado publicamente com ninguém, por isso é bom. Está tranquilo, pacificado, e espero que não seja eu a contar a história, mas sejam os outros a contar a história por mim. Mas se alguém quiser saber alguma coisa do que é que eu passei, o que é que eu senti, o que é que eu vi, o que é que eu fiz de bem ou de mal, não é? Há muitas outras histórias lindas, espetaculares, de coisas bonitas que aconteceram nessa altura, e muitas outras histórias muito mais difíceis que não convém não contar, mas pronto, mas foi um caminho, foi uma boa assinatura do que é que vinha para aí. Então pronto, continuamos este caminho, continuamos mesmo com estes bloqueios todos, às vezes que acontecem, que Nosso Senhor nos continue a conduzir e que a gente o siga sempre, até ao fim. Vamos a isso. Temos que recomeçar e crescer de novo, mas vamos a isso. Um abraço. Vamos